O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam na ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Resposta dos espíritos. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulhoso dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Comentário do Espírito Miramês. Existem dois polos que não se tocam na visão humana, que desconhece a vida do espírito. Faltam ao moralismo sentidos que registram a existência do espírito. O homem materialista vive e se preocupa somente com a vida física. Mesmo que em sua mente surjam alguns pensamentos, como avisos de que a vida continua depois do túmulo, ele passa para o esquecimento essas ideias, pelo medo ou orgulho, vaidade ou desinteresse, sem se conscientizar da sublime verdade de que ninguém morre, que a vida continua em todos os rumos da criação de Deus. A dualidade é norma da segurança universal. Miramês nos pergunta: para que a vida física se negamos a vida do espírito? Concitamos os materialistas a se aprofundarem nas pesquisas, nos estudos espiritualistas, como que batendo às portas da sabedoria, para que, ao serem abertas, encontrem um reino fabuloso de conhecimentos sobre a sobrevivência da alma. Conhece-te a ti mesmo, recomenda um grande filósofo. Iniciamos então os nossos comentários aqui do Núcleo de Estudos Vinha de Luz. O materialismo, então, Regina e Paulo, ou seja, a crença segundo a qual nada existe no homem além da matéria, encontrou em Allan Kardec um forte opositor. Kardec acreditava que o espiritismo poderia contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que, segundo ele, seria uma das chagas da sociedade. Examinando as consequências do modo espírita de pensar, Kardec relaciona 3 efeitos decorrentes dele. O primeiro, então, e o mais geral, é o de desenvolver o sentimento religioso. Aqui ele nos diz, resultando de uma atitude serena ante a morte inevitável, sem com isso desprezar a vida orgânica, por considerá-la essencial ao progresso espiritual. O segundo efeito é a resignação, em face das vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o homem não mais se perturba tanto com as suas tribulações. Adquire mais coragem nas aflições e mais moderação nos desejos. O terceiro efeito é o do despertar a indulgência para com os defeitos alheios. E recentemente, essas ideias do nosso codificador vêm sendo contraditadas sob o argumento de que existem excelentes pessoas justas e compassivas que não creem na vida depois da morte. E, por outro lado, vê-se muito desamor e vaidade exacerbadas, não só nos crentes espíritas, mas também em grandes lideranças do movimento espírita. Isso não pode ser negado, é resultado da observação dos fatos. No entanto, a constatação de que existem pessoas boas e pessoas más, tanto entre os materialistas como entre os espiritualistas, não serve de argumento
contra o pensamento de Allan Kardec, pois ele se referia ao materialismo em sua generalidade e não em casos particulares. Precisaríamos, portanto, de evidências empíricas para ratificar ou não as ideias do codificador. Pois é, Regina, e nós, pelo que tudo indica, nós já temos essas evidências. Veja só, o psiquiatra Alexander Moreira Almeida, na conferência de lançamento do seu livro Science of Life After Death, ou seja, a ciência da vida depois da morte, publicado em diversas revistas internacionais de reconhecido valor, vem mostrando que a crença na vida depois da morte gera fortes impactos na vida dos indivíduos. Dentre eles, menos desespero de fim de vida, menor ansiedade e maior tranquilidade, maior crença em um mundo equitativo, menor aceitação do suicídio e da eutanásia, menos sintomas psiquiátricos, menos efeitos diante das dificuldades financeiras e também maior satisfação com a vida. Veja que há já no mundo, uma grande parcela de médicos que se juntam em sociedades de médicos espíritas, assim como há também juízes, sociedades dos juízes espíritas, dos psicólogos espíritas. Então, um grande ramo da ciência já tem se reunido em volta dessas constatações, de que existe realmente esta outra esfera espiritual trabalhando junto com a nossa aqui, não é isso, Martinha? Então, Paulo, é isso mesmo, porque para os espíritas fica a forte convicção de que divulgar o espiritismo, esclarecendo as pessoas quanto à realidade dos espíritos, contribui sim para que as pessoas tenham uma vida mais rica, profunda, ética e feliz. E podemos sentir através de contatos, Martinha? Tu podes também citar isso para os nossos ouvintes, que nós sentimos a presença da espiritualidade. Nós temos sonhos em desdobramento na hora que dormimos, e esses sonhos nos levam em contato com essa espiritualidade. Não há como negar. Quem já teve esse contato, não há como negar que não exista, E por isso nós espíritas acreditamos fielmente nisso. Acreditamos fielmente na imortalidade da alma. Voltamos ao comentário do Espírito Miramês. Para conhecermos a nós mesmos, necessário se faz aprofundarmos-nos em todas as ciências, principalmente na ciência da vida, naquilo que se encontra por detrás do visível. Os próprios sábios modernos já constataram que o que não se vê é o mais real. E Miramês ainda nos diz mais: negar o que não se compreende é conduta dos nécios. Estudar o que não se sabe é dever dos espíritos inteligentes. Os que amam a música e se entregam à conquista desta harmonia somente o fazem pelos processos onde há persistência, e o estudo sério é a meta que não podem desconhecer. E nos nossos comentários nós traremos então aquela frase do grande filósofo: conhece-te a ti mesmo. Nesta citação de Miramês, e foi ele que nos trouxe a frase aqui nesse estudo de hoje, esclarecemos que antes de Sócrates, as indagações dos primeiros filósofos se referiam ao cosmo, questionando-se sobre qual seria o elemento primordial da vida: a água, o ar, o fogo ou a terra. A vinda de Sócrates muda o eixo da filosofia. O homem volta-se para dentro de si mesmo, através da maiêutica, a arte de levar o interlocutor, através de uma série de perguntas, a descobrir conhecimentos que possuía sem que o soubesse. E Platão, que foi discípulo de Sócrates, dá continuidade ao método socrático, só que aperfeiçoando-o. E depois, Aristóteles e tantos outros que foram dando suas contribuições. E assim poderíamos ir arrolando o trabalho incansável de diversos filósofos até chegarmos à época atual. Regina, que façamos como já nos ensinou então Sócrates.
Conhecermos-nos, essa é a chave que, através de nossa reforma íntima, nos levará a outros patamares então. E voltando ao comentário do Espírito Miramês, ele nos diz: os homens que estudam o corpo humano, que desejam conquistar esse saber onde estão tão visíveis os traços da inteligência suprema, deixam-se quase sempre ser tomados pelo orgulho e nada querem ver além da matéria. Quando descobrem algo que a humanidade desconhecia sobre as leis que governam a argamassa fisiológica, o orgulho os impede de reconhecer aí as mãos do Criador e a vaidade deixa de lado os sentimentos que falam da paternidade que criou, de uma sabedoria suprema que nos governa a todos. Desejam, por amor próprio, ficar somente nos efeitos, esquecendo a causa primária de todas as coisas. E continua Miramês, informando que Deus, sendo todo bondade e amor, ainda assim os ajuda nos seus trabalhos que podem auxiliar a humanidade, e espera que mais tarde eles, os que dormem no que se refere ao espírito, venham a acordar como tantos outros, reconhecendo o sol da vida, a central de luz que chamamos de Pai. Então, meus amigos, cada um a seu tempo, como nos diz Miramês. E nós, na condição de estudantes desta doutrina amor, já começamos o despertar e com isso reconhecemos nossa condição de espíritos encarnados em processo de transformação e podemos dizer necessária. Em outras questões também do Livro dos Espíritos, já vimos que o progresso é uma lei de Deus e que chegará a hora para todos os nossos irmãos, ainda não despertados para o conhecimento da vida espiritual. Pois aí, vamos repetir, né? Nós já estamos vendo isso acontecer, Martinha, por exemplo, com muitos médicos, pesquisadores e cientistas, pois que antes estes gênios em suas profissões só acreditavam no que fosse palpável. Hoje, no entanto, vemos que muitos já foram tocados e despertados por esta realidade intangível, mas real, que seja a imortalidade da alma. Paulo, então continuaremos com o comentário do Espírito Miramês que nos diz: a existência de Deus e de todos os espíritos criados por Ele se evidencia para quem a quer ver e sentir, em todos os fenômenos da natureza. Não pode existir a matéria sem o espírito, nem o espírito sem a matéria. A dualidade se completa para a glória da vida imortal. De onde saiu o espírito? Certamente que respondemos: de Deus. De onde saiu a matéria? A resposta deve ser a mesma. Portanto, somos todos irmãos, e desse princípio deve nascer o respeito e, nas mesmas linhas, o amor. Certamente, somente o tempo pode abrir-nos os olhos, no sentido de conhecermos a verdade, aquela força que liberta todas as almas, fazendo-as sentir, no céu da consciência, a vida de Deus. Pois é, nos nossos comentários, amigos, eu trago para o nosso estudo o texto do jovem espírita Felipe Gama, para que nós possamos refletir. Aspas para o Felipe. A nossa inteligência deve ser voltada para o bem e ao progresso da humanidade. Não mais precisamos de lutas indignas que mancham nossas almas. O irmão diferente não mais deve ser visto como imperfeito, mas sim como um ser perfeito em criação. Somos todos uma parte desse enorme oceano da criação. Todos somos espíritos perfeitos em processo de criação. Cada dia de nossa existência é uma aula, um aprendizado, uma renovação rumo ao infinito. Que nosso despertar espiritual, mais do que palavras, possa ser expresso em ação, em caridade e em verdadeira fé cristã. O Cristo não nos pediu muito, apenas que nos amemos. E por que relutamos tanto em nos amar?
Quando romperemos as amarras do orgulho e do egoísmo em vista de uma renovação do pensamento íntimo, a paz há de reinar na terra no momento em que a última lágrima for secada pelos irmãos e a última dor aliviada pelo aprendizado. Até lá, busquemos o sofrer com resignação, o ajudar com humildade e o aprender com alegria. E esse irmão, o Felipe, concluiu, Regina, nos chamando para o trabalho de amor na seara do Mestre, tantas vezes quantas seja necessária, pois o Mestre nos envia ajuda para retomarmos o caminho, se o deixarmos, por pouco que seja, meus amigos. Diz o Felipe: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É uma fala de Jesus. Com essas palavras, diz o nosso irmão Felipe, quero chamar para este pequeno texto reflexivo. Amar a Deus, como bem sabemos, é respeitar suas leis perfeitas. É ter a gratidão diante de sua generosidade expressada através de atitudes no bem. Deus nos criou simples e ignorantes para que pudéssemos buscar a perfeição. De primeira vista, sou um pouco pretensioso demais. Sim, mas perceba o quanto esse ser de infinita sabedoria e inteligência é benevolente conosco, a fim de alcançarmos essa perfeição. Ele nos ajuda a cada momento, seja com sua paciência e indulgência para quando erramos, e seja como auxiliar de infinita misericórdia quando nos manda sinais ou ajudas externas para que possamos concluir nossa missão de evolução. Bonita fala do Felipe Gama, que possamos introjetá-la e colocá-la em prática em nossas vidas.